convido a vocês a abrirem a palavra do Senhor na passagem de Atos, no capítulo 5, do versículo 17 a 21. Atos, do capítulo 5, do versículo 17 a 21. Então o sumo sacerdote, com todo o seu partido, isto é, o partido dos saduceus, ficaram cheios de raiva e mandaram prender os apóstolos e jogá-los na cadeia. Durante a noite, porém, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: vão ao templo e lá continuem a anunciar ao povo toda a mensagem da vida. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. Palavra do Senhor. O que essa palavra tem para nós nesse dia? O que é que essa palavra do Senhor tem para nos dizer nessa noite de segunda-feira? Ontem, enquanto eu ia lendo, eu imaginava assim: meu Deus, me inspire, porque às vezes tem momentos que a gente não consegue, saber o que vai dizer. E Deus, ele me lembrava que aqui na passagem ele está dizendo que o partido dos saduceus. E por que o partido dos saduceus estavam prendendo Jesus? Por quê? Porque Jesus, aliás, por que estavam prendendo os apóstolos? Eles estavam prendendo os apóstolos porque os apóstolos estavam falando sobre Jesus. E quem era Jesus? Tinha sido um homem que tinha feito muitos milagres. Mas não só milagres, ele tinha ressuscitado pessoas, ele tinha curado pessoas. E esse mesmo homem, ele chegou a dizer que iria morrer, que iria ressuscitar. E muito mais do que isso, ele falou as verdades que precisavam ser ditas mediante a tantas mentiras. Aí o que isso significa para nós? Quantas vezes nós somos como esses saduceus, como os fariseus, que vamos seguindo uma lei cega apenas aos nossos olhos, uma lei feita por homens, uma lei realmente que nós construímos, nós mesmos. Diante das verdades que o mundo vão dizendo, a gente vai acreditando. E a gente vai achando que aquilo que Deus está falando é uma mentira. E por ser uma mentira, eu preciso negar aquilo que Ele está dizendo. Então, ao prender aqueles apóstolos, Ele estava dizendo o quê? Eles queriam intimidá-los. Eles queriam que eles realmente se calassem. Porque aquele homem já tinha morrido. Não tinha para que continuarem a falar dele. Se eles continuassem a falar, eles perderiam os seguidores e mais pessoas se juntariam àqueles homens. E hoje, quando a gente traz para a nossa realidade, não tão diferente dos saduceus e dos fariseus, a gente continua vendo uma sociedade onde muitas pessoas continuam a mentir e essas mentiras, elas continuam a serem postas como verdade. E a gente vai acreditando nessas verdades. E quando tem alguém que quer falar em nome do Senhor, quando tem alguém que quer evangelizar em nome do Senhor, essa pessoa ela é ridicularizada. Essa pessoa ela é tida como louca. Essa pessoa ela é tida como alguém fora da casinha, porque isso não existe mais, isso é passado. Essa história de Deus é coisa antiga. Essa história de falar do Senhor é coisa para velho. Eu vi assim tantos jovens aqui, eu pensava sobre isso. Porque quantas vezes a gente vai achando nas ideias do mundo que amar a Deus, que falar de Deus, que estar num grupo de oração, que vir para uma missa, que servir a Deus é algo de gente velha. E a gente vai perdendo tempo. E o que mais me traz ao coração é que hoje as nossas prisões, e Deus ele é muito sensato, porque na própria palavra, hoje nos próprios momentos de oração e das moções, Deus falava sobre corações fechados, sobre cadeados. E Deus trazia um discernimento ao meu coração, de que a gente vive essas prisões, a gente vive essas cadeias,
impostas pelo mundo, mas também impostas por nós. Quantas vezes nós queremos estar dentro dessas cadeias? Quantas vezes nós queremos viver essa prisão? Porque essa prisão, ela, de uma certa forma, ela é agradável. Eu não tenho ninguém escandalizando de mim, eu não tenho ninguém ridicularizando de mim, estou vivendo minha vida, todo mundo acha, eu estou fazendo errado, mas todo mundo acha que é certo, então está tudo bem. E eu vou vivendo dentro dessa prisão cheia de mentiras, uma lama de mentiras. Mas aqui a palavra do Senhor hoje, Ele veio mesmo para nós, para mim, para vocês, como uma ordem. Eu não posso mais viver dentro dessa prisão. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso sair deste lugar. Eu preciso anunciar o Senhor. E o mais interessante era o quê? Que as cadeias estavam fechadas. Aquela cadeia estava fechada. Deus, Ele envia seu anjo. Aquele anjo abre a porta. Mas a decisão de sair daquela prisão era dos apóstolos. Eles só saíam se eles quisessem. Por quê? Porque eles poderiam, depois que eles saírem, serem apanhados. Depois iam ser apanhados, feridos, até provavelmente mortos. E eles poderiam usar do medo para não falar do Senhor. E quantas vezes somos nós? Essa decisão é minha e é de vocês. A prisão que a gente vive hoje, a prisão que nós muitas vezes vivemos hoje, que é imposta pelo pecado, que é imposta pelo mundo, ela precisa ser quebrada. E Deus, Ele envia seus anjos. Deus envia anjo, Deus envia santos, Deus envia amigos, Deus envia uma pessoa para ir lá na sua casa, vai evangelizar, Deus envia uma graça para trazer vocês até aqui o grupo de oração, para ir para uma santa missa. Deus, Ele está enviando constantemente pessoas, anjos mesmo, em forma de pessoas, para que essa prisão ela seja aberta. Mas a decisão de sair dela é sua. A decisão de sair dessa prisão é sua. A decisão de falar em nome de Jesus é sua. Mas a mim, Jaimara, assumindo aquilo que Deus me deu, eu preciso assumir a verdade de Deus na minha vida. E eu preciso falar do Senhor. Nem sempre vai ser fácil. Nem sempre vai ser agradável. Nem sempre vai ser agradável. A gente vai encontrar corações fechados, a gente vai encontrar portas fechadas, a gente vai encontrar um número muito pequeno de pessoas evangelizando. Muitas vezes a evangelização vai até ser cansativa para muitas realidades. Mas, diante de tudo isso, Deus, Ele nos dá uma graça. Porque quando Ele nos pede essa obediência em ouvir a voz dEle e fazer aquilo que Ele quer, Ele está nos pedindo para que a gente saia de nós mesmos. Porque a graça é dEle, Ele vai fazer. Esse final de semana acontecia a experiência de oração. E na experiência de oração só tinha 3 pessoas, né, fora a gente que era servos. Mas eu vi uma graça de Deus muito particular nessa experiência de oração. Deus, Ele não nos chamou apenas para uma multidão. Deus não nos chamou para pregar para uma multidão. Deus, Ele me chamou para falar do Evangelho. Não importa se era só para uma pessoa, não importa se é para 2, não importa se é para 3. Não me importa se só um vai ser tocado. O importante é falar do Senhor. E o mais importante é que eu obedeça essa voz do Senhor. Talvez você vá dizer assim, mas Jaimara, eu não tenho o dom de pregar. Eu não tenho o dom de falar. Eu tenho vergonha. Mas então seja um testemunho. Seja um testemunho dentro da sua casa. Seja um testemunho lá no seu trabalho, na sua escola, para os seus amigos. Convide seus pais, convide sua esposa, o seu esposo. Convide um irmão. Porque a graça é de Deus. Ele nos chama o quê? A obedecer. E na medida do possível, a gente vai obedecendo. É preciso que a gente tenha coragem de assumir a decisão por Cristo. Porque o mundo continua dizendo que é errado. O mundo continua nos dizendo
que não é legal servir a Jesus, que não é legal estar aqui na frente, que a gente está pagando um mico, que coisa mais chata, que coisa mais feia. Mas quantos precisam dessas pessoas que pagam mico, que acham que é feio? Quantas e quantas pessoas precisam de alguém que vá lá no hospital, que vá fazer uma visita? Quantas e quantas pessoas vão precisar de famílias edificadas para que possam ver que é possível ser de Deus, é possível ter um matrimônio santo, é possível ser uma celibatária em nome do Senhor e falar em nome do Senhor. É possível ser religiosas que pregam o amor de Deus, ser jovens santos, ser jovens castos. É possível, mas é preciso que eu tome a decisão. Por isso que a chave da prisão de hoje, desse lugar, dessa cadeia que foi aberta pelos anjos para os apóstolos, essa chave ela pertence a mim. Deus, Ele já me deu as ferramentas, o anjo, os amigos, a chave, mas sou eu quem decido sair. Vocês precisam, assim como eu, entrar nessa dimensão de Cristo, de que Ele me dá as graças necessárias para esse tempo, para me viver esse tempo, de acordo com a sua vontade. Deus, Ele vai ter um tempo para cada coisa. E vai existir talvez um momento da nossa vida em que a gente vai estar um pouco mais afastado. E aí vai ser o momento onde Deus vai enviar anjos para que a gente possa nos dar força, para que a gente possa sair daquela prisão. Mas vai existir outros momentos em que a chave é nossa e a força é nossa para que outros irmãos que estão na mesma situação que a gente saia daquele lugar. Saia daquele movimento que estamos, de pecados, de ideologias, de sentimentalismo, de vitimação, de vitimismo. Deus nos pede hoje uma coragem. É preciso ter coragem. É preciso assumir essa coragem de Deus para a nossa vida. Até para que a gente possa realmente ir de encontro do outro. Ir de encontro com o irmão e falar em nome de Deus para ele. Porque a gente, ainda que seja poucos ou muitos, mas aqui tem muitos, glória a Deus, a gente precisa sair daqui com uma decisão. Não é fácil evangelizar, mas Deus nos disse que seria. O próprio Senhor diz que quem quiser seguir, tome a sua cruz e siga, então Ele já disse que não seria fácil. Mas Ele nos deu muito ânimo. Ele disse que em nenhum momento a gente ia estar só. Que tudo que acontece conosco é graça dele. Até um fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Então a gente precisa confiar no Senhor. E confiar no Senhor é entregar sem medo a nossa vida. Vai haver muitos intempéries, vai haver muitas dúvidas, vai haver momentos de medo, vai haver momentos de escuridão, mas também há sempre momentos de luz. E é nesses momentos onde Deus nos mortifica, onde Deus nos santifica, onde Deus nos amadurece, para que a nossa decisão madura em segui-lo seja uma decisão firme de chegar até o céu. Porque eu posso morrer só daqui a 30 anos, 40, 50, mas eu posso morrer amanhã. E a minha decisão por Cristo, ela precisa ser hoje. Eu não tenho o dia de amanhã, eu só tenho hoje. Então eu preciso me decidir por Jesus hoje. Eu preciso me decidir pelo Evangelho hoje. E eu preciso obedecer o Evangelho hoje. Por isso que, meus irmãos, a gente vai concluir essa parte da partilha para a gente iniciar a oração. Convido mesmo nessa noite, ao chegar em casa, faça uma reflexão. Qual tem sido os cadeados que você tem deixado fechado? Qual tem sido os cadeados que você tem deixado fechado? E esses cadeados que você já tem a chave, se você quer abrir. Porque se você quiser abrir, você precisa tomar uma decisão agora. E recordar, eu só tenho o hoje. E o meu hoje, ele precisa ser vivido com coerência. Ele precisa ser vivido com testemunho. Porque amanhã a Deus pertence. Talvez eu vou ter um amanhã e muitos amanhãs. Mas eu tenho hoje. E eu preciso ser testemunho para a minha casa, no meu trabalho,
aonde eu estiver, eu preciso ser um testemunho do Evangelho de Deus.